Bom dia, meus amigos do Instituto Pró Pessoa Idosa Maria de Nazaré Oliveira Guzmão. Hoje é dia 6 de julho de 2025, são exatamente mais ou menos 9 horas da manhã e vamos dar continuidade. Hoje é o quarto vídeo, né, da série histórica da minha vida que vou tentar passar para todos vocês dos 9 até os 70 anos, se Deus quiser e Deus há de permitir, que completarei no dia 30 de agosto próximo agora. Mas hoje vamos falar dos meus 16 anos, especificamente porque foi uma época muito marcante, né, que aconteceu em nossas vidas, e eu preciso relatar para que todos os outros idosos possam tirar dessa experiência que nós tivemos um pouco da experiência da vida de vocês também, né? Como eu falei inicialmente, nós éramos em torno de 8 irmãos, né? Perdemos uma irmã, aí ficamos 7, mas nós tínhamos um problema muito sério na nossa família, que era o alcoolismo do meu pai. Meu pai passava 6 meses em Novo Aripuanã e vinha passar 15, 20 dias em Manaus, e durante esse período que ele passava em Manaus, a nossa vida realmente era assim, uma vida de uma tortura, porque a vida de um alcoólatra é uma coisa que você não pode imaginar o que pode acontecer. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: apesar de sermos uma família de irmãos muito unidos, né, com o alcoolismo do meu pai, começou a acontecer uns eventos que depois eu vim descobrir qual a finalidade desses eventos, né? Meus irmãos passaram a casar ou a se juntar assim numa velocidade estúpida, né? Primeiro o mais velho, depois o outro, depois a outra, depois o outro, e foi ficando para trás somente eu, mais duas irmãs. Eu com 16, uma com 9, outra com 12, e um outro que estava já próximo aos 18 anos, 19 anos mais ou menos. Ficamos nós 4 somente ali na casa da rua Visconde Mauá, número 67. Lá num determinado dia, e isso é uma passagem assim muito triste, meu pai só estava em casa, eu, minhas duas irmãs mais novas, o outro tinha saído, estava para a rua, e meu pai tomou assim, um porre daqueles imenso, uma coisa muito, muito triste. E meu pai tinha em casa armas, né? Ele tinha uma garruchinha, que depois eu subtraí dele essa garruchinha para tentar nos proteger, né? Mas nesse dia ele prometeu que iria nos matar, né? E aí eu já tinha comprado a cachaça dele, ele estava tomando no quarto e tal. Quando de repente ele me chamou para o quarto e eu vi que ele realmente estava com uma arma colocada em cima de uma estantezinha que nós tínhamos, e começou a falar um monte de coisa, e minha mãe só dizia de lá pro Osmar, para, Osmar, para, Osmar, para. Quando eu vi que meu pai não parava e ele tentou avançar na garruchinha, eu corri, meu pai era um senhor bem gordinho, corri, me agarrei com ele, joguei ele no chão, né? E pedi para que minhas irmãs e minha mãe saíssem pela porta dos fundos, que era a porta que dava, a nossa casa era na Visconde Mauá, ela dava Visconde Mauá, mas tinha saída para a 7 de setembro, né? Que elas procurassem sair por ali e me aguardassem lá fora, que eu ia dar um jeito de acalmar meu pai. Nisso ele estava muito cansado e muito bêbado, eu agarrei ele com muita força, né, fazendo com que eu o imobilizasse, ele não pegasse essa garruchinha que ele tinha prometido de matar vocês malandro, pilantra, coisas de alcoólatras, né, que só hoje eu entendo o porquê disso tudo. Bom, quando eu estava nessa aflição de agarrar meu pai, eu me lembro muito bem que ele ficou assim meio que desfalecido, né? Pela força tanta que eu tinha feito para proteger minhas duas irmãs e minha mãe. E o outro
não estava em casa. O mais velho do que eu não estava em casa. Como sempre, não estava em casa. Como sempre, não participava. Dali, eu deixei ele dentro do quarto. Na passagem que eu, quando passei, só me lembrei de uma televisão que existia em casa, que era uma televisão Sharp. Coloquei na cabeça e eu me lembro dessa cena até hoje, das minhas duas irmãs segurando nas minhas calças e perguntando o que queríamos fazer. E eu, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Saímos pela porta dos fundos. Aí eu estava com a chave da 7 de setembro, fechei, chamamos um táxi. Aí pegamos esse táxi e fomos para a casa do meu irmão mais velho, que ficava na Ica da Maceió. E lá nós pernoitamos até arranjarmos um apartamento que ficava bem próximo de onde morava meu irmão mais velho, para que nós pudéssemos, né, reiniciar nossa vida. Bom, para não prolongar, eu voltava periodicamente nessa casa da Visconde de Mauá e ia trazendo as coisas da minha mãe devagar. Por exemplo, talher, colher, prato, fogão, essas coisas grandes não dava para trazer. Mas eu ia subtraindo da casa e levando para o apartamento, porque nós não tínhamos nada. Absolutamente nada, né? E a partir daquele momento ali da Visconde, que saímos da Visconde de Mauá para morar na Ica da Maceió, eu assumi a responsabilidade, né, de filho, companheiro da minha mãe e criar duas irmãs. Que essa é uma parte que eu vou dedicar somente para mostrar o que elas se tornaram hoje, o que são hoje e que fazem questão de não ter essas lembranças nas suas vidas. Fazem questão, por exemplo, uma que estudou com a bolsa, meia bolsa de estudo na época, deputado federal Mário Frota, né, que até hoje ela diz desconhecer, mas eu sei, e outro dia conversei com o Mário Frota, ainda ele lembra até hoje dessa bolsa. Ele, como deputado federal, tinha direito a uma bolsa e ele conseguiu essa bolsa. E essa minha irmã estudou, se tornou uma profissional, uma profissional na área dela aí, todo mundo diz que é magnífica, né? E uma outra é uma funcionária pública, mas isso fica para o 5º vídeo, né? Hoje só foi a minha saída da casa da Visconde de Mauá para o apartamento lá na Ica da Maceió. Enquanto o outro meu irmão mais velho do que eu tem uma passagem muito importante aí, que vou deixar para o próximo vídeo que nós gravarmos, que será o 5º vídeo, tá bom? Um abraço a todos vocês, que todos possamos ter bastante saúde para nos enfrentarmos essa vida louca e maluca, né? E que Deus possa colocar suas mãos sobre o nosso país, que passa pelo momento de muita dificuldade. Esse é o vídeo de hoje. Um abraço do amigo aqui, Osmir, que vai contar a história da sua vida, para que você possa tirar exemplos da minha vida, né? Para que não possa cometer todos os erros, mesmos erros que um idoso comete até hoje, quando não tem seus bens, quando é maltratado e jogado e colocado no canto da sua casa. Obrigado, até o próximo vídeo.